Oi, gente, eu me chamo Raina, sou monitora de matemática e aqui a gente vai dar início à nossa monitoria de conjuntos numéricos. Basicamente, o que seria um conjunto? O conjunto, ele é uma coleção, um local bem definido que nele vai ter alguns elementos que eles compartilham características em comuns. Por exemplo, digamos que eu tenho o conjunto, esse conjunto aqui grandão, dos números reais. Pronto, eu tenho o meu conjunto dos números reais. Dentro desse meu conjunto tem vários outros números. Então, por exemplo, digamos que eu tenho o número 2. O número 2 ele é um número natural, mas ele também é um número inteiro. E ele também é um número real. E assim por diante. Mas vamos aqui para a parte que importa, que são o que é que a gente vai ter no nosso conjunto. Como eu já tinha falado, a gente vai ter os nossos elementos. Pode ser número, letra, tipo sanguíneo, local, enfim, é aquilo que vai compartilhar características com o outro elemento. E a gente tem uma relação de pertence e não pertence, mas primeiro vamos ver aqui nos nossos elementos. Por exemplo, digamos que eu tenho um conjunto A e nele existem os números 1, 2, 3 e 4. Então, como que a gente vai montar esse conjunto? De forma gráfica, de forma representativa. Eu vou fazer um círculo, como é dessa forma aqui que tá, e eu vou colocar 1, 2, 3 e 4. Esses 1, 2, 3 e 4 são os elementos do meu conjunto A, que é como ele acabou de falar aqui. Então, se eu tivesse um conjunto e ele tivesse me dizendo que eu tinha apenas o número 1, 2 e 4, aí eu já tiraria o 3. Porque é apenas o número 1, 2 e 4 que fazem parte do meu conjunto, que são os elementos. Aí vamos aqui para a relação de pertence e não pertence. A gente vai estar trabalhando com essas letrinhas. É bem simples mesmo. Esse invertido, meio que invertido, assim, ele vai dar o sentido de pertence. Então, quer dizer que aquele elemento ele vai pertencer àquele conjunto. Já o cortado, ele vai dar o sentido de não pertence. Então, vamos ver aqui esse exemplo. Eu tenho um conjunto B, ok? Nesse conjunto B, temos os elementos 5, 6, 7 e 8. Podemos dizer que o elemento 6 pertence ao conjunto B? Se a gente for ver aqui direitinho. Se a gente tem os elementos 5, 6, 7 e 8. O 6 está dentro do nosso conjunto B. Então, ele pertence ao conjunto B? Sim, ele pertence ao conjunto B. Tanto que se a gente fosse escrever de uma forma gráfica aqui... Peraí, esse círculo está torto. Fosse escrever de uma forma gráfica, que é o nosso conjunto B. E aqui são os elementos 5, 6, 7 e 8. O 6, ele está dentro desse meu círculo, desse meu conjunto? Sim, ele está dentro do meu conjunto. Aqui o 6. Então, isso quer dizer que realmente pertence. Aí, na segunda afirmação. Além disso, também podemos dizer que o número 3 não pertence a esse conjunto. Está correta essa afirmação? Está correta, porque dentro dos meus elementos 5, 6, 7 e 8, eu não tenho nenhum número 3. Então, o 3 não pertence. Então, escrevendo, como é que ficaria? O 6 pertence ao conjunto B. Já o 3 não pertence, então é o cortado ao conjunto B. Essa é a relação de pertence e não pertence. Já nós temos outra relação também que se enquadra nessa, mas é a relação de estar contido e de não estar contido. Como assim estar contido? Vocês viram que aqui no início eu falei que a gente tem um conjunto dos números reais, que são todos esses números que existem. E dentro desse conjunto temos várias outras categorias de vários outros conjuntos. É como se fosse uma cidade, por exemplo. Dentro de Juazeiro do Norte, a gente tem vários bairros. É como se esse grandão aqui fosse Juazeiro do Norte e esses pequenininhos fossem os bairros. E esse aqui fosse, por exemplo, a casa que você mora. Então, por exemplo, a minha casa está dentro do bairro João Cabral. E o João Cabral está dentro da área, de alguma área de Juazeiro do Norte. Enfim, eu não sei onde é, que eu, na realidade, eu não sou de Juazeiro. Estou citando apenas exemplos. Pronto, a faculdade, um exemplo da faculdade. A faculdade
está perto ali daquela área. E a faculdade está em Juazeiro do Norte, que Juazeiro do Norte está no Ceará, e o Ceará está no Brasil. Só que dentro do Brasil tem vários outros estados, que no caso são esses outros conjuntos aqui. É um exemplo apenas. Aí aqui vamos lá para a nossa relação de contido e não contido. E a gente vai representar por meio dessas letras. O contido vai ser esse Czinho e o não contido vai ser o C cortado. Aí, vamos aqui. Ele tá dando aqui um exemplo do nosso conjunto F. Nesse conjunto F, a gente vai ter outros dois subconjuntos, que no caso é o conjunto A e o conjunto B. São representados sempre por essas bolinhas. E dentro deles, a gente vai ter o 3, o elemento 1, o elemento 8, o elemento 6, que estão dentro do conjunto F, mas não estão nem dentro do A, nem dentro do B. Diferentemente do elemento 2, 4, que estão dentro do conjunto A e também estão dentro do conjunto F. Olha aqui, não sei se tá dando para entender muito bem. Mas vamos partir para os exemplos, que aí eu acho que dá mais certo. 8, esse Ezinho significa o quê? Foi o que a gente acabou de ver que o E significa relação de pertencimento. Então, 8 pertence ao conjunto F. Cadê o número 8 aqui? Pronto, aqui está o 8. O 8, ele pertence ao conjunto F. Pertence, ele não está dentro dessa areazinha aqui todinha. Então, ele vai pertencer ao conjunto F. Ok? Tá certa a afirmação. Aí, 1 pertence ao conjunto F. Também, da mesma forma que o 8, ele está dentro de toda essa área aqui. Então, 1 pertence ao conjunto F. 10 não pertence a F. Rapaz, aqui eu não estou vendo nenhum número 10. O 10 provavelmente pode estar aqui fora, porque ele realmente não está dentro da área que a gente deixou estipulada aqui, que é do nosso conjunto F. Então, a afirmação também está certa. Ui, tem que ser com outro lápis. 5 não pertence ao F. Da mesma forma que o 10, ele não está em nenhum desses números. Então, ok. Aí vamos para a relação de contido e não contido. O A está contido em F. Como eu acabei de falar aqui para vocês, o nosso conjunto A, que é toda essa areazinha aqui, está dentro da área grandona, que é no caso F. Então, ele realmente está contido, está dentro de F. O B, da mesma forma, está nessa areazinha, porém está dentro de F. É como aquela situação lá que eu falei, como se aqui fosse a faculdade e aqui fosse o Juazeiro. E esse aqui fosse outro bairro, que não é o bairro que a faculdade está localizado. Aí, também tá certo. Vamos aqui. 6 e 7 não estão contidos em F. O 6, ele tá contido em F. Ok. Mas o 7 não tá contido em F. Então, tá certo também. Aqui tem um pequeno errozinho, né? Porque era para ter só o 7, que ele realmente não está contido em F. 9 e 12 estão contidos em F? Sim, o 9 e o 12 estão contidos em F. Porque por mais que eles façam parte do conjunto B, que está contido em F, está dentro da nossa bola zona grandona, do F. Então, eles estão contidos. Ok. Aí, vamos lá, o gráfico. Ixi, isso aqui foi erro, gente. Agora que eu tô vendo. Isso aqui era do outro slide. Gráfico exponencial, não. Aqui seria a representação dos nossos conjuntos, que é como a gente vai estar representando, que é por meio dessas bolinhas. Então, a gente vai ter uma intersecção, que é quando um conjunto A, por exemplo, se une com o conjunto B, e eles meio que vão compartilhar um pedacinho, que é justamente essa parte aqui, que vai ser a intersecção. Nós temos a união, que é quando o conjunto A se une com o conjunto B, e a gente está considerando os dois conjuntos juntos. E nós temos a diferença, por exemplo, aqui, a diferença de A para B. A gente vai ter que pegar a parte do nosso conjunto A que não se une com B, que não está em contato com B, que é justamente somente essa partezinha aqui. Se fosse a de B, então seria somente essa parte, ó.
Mas vamos agora para a parte que realmente é... essa parte aqui ainda não é tão cobrada. Mas é mais essas outras questões aqui mais contextualizadas. Aqui é mais pra gente treinar a nossa percepção de conjuntos. Então, a gente tem um conjunto A e um conjunto B. Eles vão ser intersectados por alguns elementos, como, por exemplo, o 5 e o 8. E eles vão ter alguns elementos individuais, como o 3, o 6, o 9 e o 4. Então, vamos para a questão. Julgue o diagrama com VOF. 3, qual é esse símbolo aqui? É contido ou é pertence? Pertence. 3 pertence a A. Sim, o 3 realmente pertence ao A. Tá aqui ele, ó. Tá aqui a nossa prova. 3 pertence a A, ok. E 3 pertence a B. O 3 pertence ao B. Mas a gente não tá tendo contato do nosso conjunto B com o 3. Ele tá pertencendo apenas ao A. Então, tá falsa. Por causa dessa aqui. O certo seria 3 não pertence a B. Aí, item 3. 3 pertence a A ou 3 pertence a B. Esse ou aqui às vezes confunde um pouco. Porque o que é esse ou? Ou é uma coisa ou é outra coisa. Uma das duas coisas vai estar certa. E realmente é o que acontece. O 3 não pertence ao B, mas ele pertence a A. Então, a afirmativa vai estar verdadeira apenas por causa desse ou. 5 pertence a A. 5 pertence a A, ok. Tá aqui o nosso 5 com o nosso A, que engloba todo o conjunto. E 5 pertence a B. Sim, realmente, o 5 é uma intersecção do nosso conjunto A com o nosso conjunto B. Então, vai ser uma afirmação verdadeira. O 5 é justamente isso aqui que a gente estava falando, ó, da intersecção. 5 pertence a A ou 5 pertence a B. Como eu falei, essa daqui vai ser falsa por causa dessa partícula ou. Porque ou é uma coisa ou é outra coisa. Uma das duas coisas está certa. Mas aqui nesse caso é as duas coisas. Ele tanto pertence a A quanto pertence a B. Não é só a um ou então a outro. Aí, 3 pertence a A. 3 pertence a A, ok. E 3 não pertence a B. Tá certíssima essa alternativa. Porque o 3 pertence apenas ao A, que é o que a gente tinha discutido nesse item 2. 5 pertence a A, ok. E 5 não pertence a B. De jeito nenhum. 5 pertence ao B, sim. Tá aqui, ó. 5 tá dentro do B. E o 5 também tá dentro do A. Tá aqui o nosso 5. Então, esse item aqui vai ser falso. Porque o 5, ele pertence ao B. Aí... pronto. 5 e 8, os elementos 5 e 8, estão contidos em A. Sim, realmente os elementos 5 e 8, eles estão contidos no conjunto A. Verdadeiro. Os elementos 5 e 8 estão contidos no conjunto B. Sim, eles são a intersecção dos dois. Eles estão contidos nos dois conjuntos. 6 e 8. Vamos caçar aqui o 6 e 8. 6 e 8. Estão contidos no conjunto B. Sim, olha aqui, o nosso conjunto B é tudo isso. Então, eles vão estar contidos. Tá aqui o 5 e tá aqui o 8. Verdadeiro. 8, 4 e 9. 8, 4 e 9. Eles não estão contidos no conjunto A. Se fosse apenas o 9 e o 4, eles realmente não estavam contidos. Porque vocês veem que eles fazem parte daqui, ó, dessa meia luazinha. Mas ele tá também considerando o 8. E o 8 faz parte do círculo inteiro. Então, tá... Pera ainda. E o 8 tá aqui, ó. Ele tá entrando em contato com o conjunto do A. Então, ele vai fazer parte do A também. Ele vai estar contido no A também. Então, se não tivesse esse 8, estaria certa a alternativa. Mas como tem, vai estar falsa.
Aí vamos agora para as nossas questõezinhas, que é o que cai disparado mesmo. Eu fiz essas 3 questões pra gente treinar. E assim, cai muito, 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 muito mesmo. Então vamos lá. Essa aqui, particularmente, todo ano cai nas provas dela. Um laboratório está desenvolvendo um estudo com 110 pacientes de diversos tipos sanguíneos. Para que a pesquisa seja realizada com sucesso, é necessário que faça a separação dos pacientes pelo seu tipo sanguíneo. Para a detecção do tipo sanguíneo, foi realizado a pesquisa pelos antígenos A e B, e foram obtidos os seguintes dados. Então, alguns pacientes são do tipo sanguíneo A, alguns do tipo B e alguns possuem os 2 antígenos, A e B. E aqui está a quantidade do número de pacientes. Os que possuem os 2 antígenos, 14. Os que possuem apenas o antígeno B, 35. E os que possuem apenas o antígeno A, 40. A partir dos dados acima, monte um diagrama de Venn e responda quantos participantes teriam sangue sem a presença de nem do antígeno A, nem do antígeno B. Então, aqui ele está querendo dizer quantos pacientes são do tipo sanguíneo O. Porque vocês lembram que o nosso tipo O, ele é izinho, não tem nem antígeno A, nem antígeno B. Aí, vamos... Pera ainda aqui. O que é que primeiramente a gente faz? A gente vai primeiro montar o nosso conjunto. Como assim? Eu tô vendo que eu tô tendo 2 variáveis, variável A e variável B. Então, a gente vai ter 2 conjuntos. Aí você me pergunta, e essa variável AB? Vocês concordam que ela é como se fosse a intersecção de A com B? Então, se aqui eu tenho uma variável A, conjunto A, uma variável B, conjunto B. Essa intersecção aqui do meio, ó, vai ser justamente o nosso AB. E aí é o que a gente vai fazer. Como que a gente começa a responder uma questão dessas? Sempre, 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 sempre comece pelo meio. Por aquele que está tendo mais intersecções. Qual é? No caso é o nosso AB, que tem 14. Então aí o que a gente faz? Coloca o 14 bem aqui. Vou até botar de outra cor. 14. Ok, temos 14 no meio, que representa o tipo de a quantidade de pessoas que tem o sangue do tipo AB, que é a intersecção do sangue A com a intersecção do sangue B. Possuem os 2 antígenos, antígeno A e antígeno. Depois de colocar o nosso valor da intersecção, que no caso é o 14, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar ele e a gente vai ver quantos pacientes possuem o antígeno do tipo A. 40 pacientes. Aí eu vou e coloco aqui 40. Não, tá errado. Eu não posso fazer isso porque desses 40 pacientes, 14 possuem o tipo sanguíneo AB. Que eles vão ter a presença do antígeno A também, além do B. Então eu vou ter que subtrair 40 de 14 para ver quantos pacientes possuem apenas o antígeno A. Que é justamente os que vão fazer parte dessa parte aqui do conjunto, ó. Vai tirar esses 14. O conjunto inteiro é como se fosse os 40 pacientes. Mas eu preciso fazer apenas essa parte aqui. Que aí a coisa que a gente tem que fazer é subtrair o 40 de 14. Que vai dar igual 26. Deixa aqui o resultado. No B, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu pego o meu 35 que tá aqui. Por que eu não posso colocar o 35 aqui de uma vez? Porque o 35 representa o conjunto inteiro, incluindo os 14. Então, eu tenho que diminuir 14 desses 35 para poder dar apenas esse resultado aqui, que é essa meia luzinha aqui, ó. Aí, vamos lá. 35 menos 14, 21. 21, pronto. Então, aqui eu já tenho 26 pacientes possuem apenas anti-A.
Eu tenho também que 21 pacientes possuem apenas o anti-B. E eu tenho também que 14 pacientes possuem anti-A e anti-B. Aí o que a nossa questão está pedindo? Está pedindo quantos pacientes não vão possuir nem o antígeno A nem o antígeno B. Aí o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou lá, leio o enunciado de novo. Quando eu estagno assim uma questão, eu leio o enunciado de novo para ver o que ele está dizendo, de mais informação. E aqui ele está falando que a pesquisa, ela tem, o laboratório, no caso, ele tem 110 pacientes. Ok, 110 pacientes. Então, no total, todos esses aqui, no meu conjunto inteiro, ele vai ter que somar 110 pacientes. O que faltar vai ser justamente os pacientes que possuem o tipo sanguíneo O. Então, aí eu vou aqui somar 26 mais 21 mais 14 mais X, que é, no caso, os pacientes que vão possuir o tipo O, é igual a 110 pacientes, que é o total. Vocês concordam que pacientes que possuem apenas o antígeno A, pacientes que possuem apenas o antígeno B, pacientes que possuem os dois antígenos e pacientes que não possuem nenhum antígeno, isso vai ser o meu total, que no caso são a quantidade de pacientes que fizeram os exames, 110. E aí, a gente parte apenas para somar. 21 mais 26 mais... Eita, foi menos aqui. Mais 21 mais 26 mais 14, 61 mais X, igual a 110. 110 menos 61 vai dar 49. Então, X vai ser igual a 49 pacientes do tipo O, que é aqueles que não possuem anti-A ou B. Aí agora a gente vai para outra questão. A questão aqui a gente vai fazer numa pesquisa realizada com um grupo de 87 pessoas. Então 87 é o nosso total. A gente sempre deixa grifado o nosso total em uma questão de conjuntos. 51 pessoas possuem cães como animais de estimação. 42 pessoas possuem gatos. E 5 pessoas não possuem nenhum animal de estimação. O número de pessoas desse grupo que possuem cães e gatos, então ele quer saber justamente a nossa intersecção. E a gente tem que sempre lembrar que quando a gente tiver a quantidade de variáveis, vai ser a quantidade de conjuntos que a gente vai ter na questão. Então aqui você pode dizer, mas tem 3 variáveis, cães, gatos e as pessoas que não possuem nenhum. Não, essas pessoas que não possuem nenhum, geralmente elas estão fora do nosso conjunto, como a gente viu na questão anterior. Então aqui, se a gente fosse criar o conjunto, o que eu sempre recomendo, criem os conjuntos, no caso o diagrama de Venn, né? Sempre criem o diagrama, porque vai ficar mais visível e melhor de vocês extrair os resultados. Cães, gatos. E aqui eu faço um quadrado para representar o nosso diagrama. Deixa eu ajeitar isso aqui. Aqui eu boto o meu total. Só mais a título de ficar mais visível. Pronto. Ele tá pedindo às pessoas desse grupo que possuem cães e gatos. Então, tá pedindo a nossa intersecção. No caso aqui é X, é o que a gente vai querer descobrir. E ele tá falando que 5 pessoas desse grupo... Não, pronto. Voltando, né? Porque a gente combinou que sempre numa questão de conjunto a gente vai responder de dentro para fora. Então, se é de dentro para fora, vamos lá. X. Ele tá falando que essa pesquisa, ela contou com 51 pessoas que possuem cães.
Só que dessas 51 pessoas que possuem cães, que seriam esse conjunto aqui inteiro, a gente tem justamente o valor de X que a gente precisa tirar. Porque o valor que a gente vai colocar aqui vai ser o valor de pessoas que possuem apenas cães. Então, são as pessoas que estão apenas nessa área aqui do conjunto. E é justamente o que a gente vai fazer. 51, que é a área toda, menos o X, que é a intersecção. 51 menos X. Da mesma forma, a gente vai fazer com a quantidade do número de gatos. 42 menos X. E ele me falou também que 5 pessoas não possuem animal de estimação. Então, a gente deixa aqui, 5 pessoas. Aí, como que a gente vai fazer para descobrir o X? Vocês concordam que se eu somar todas essas quantidades de pessoas, se eu somar a quantidade de pessoas que possuem apenas cães, a quantidade de pessoas que possuem cães e gatos e a quantidade de pessoas que possuem apenas gatos e as pessoas que não possuem nem cães nem gato, vai dar o meu 87, porque é o total de pessoas que participaram dessa pesquisa. Então, basta eu somar 51 menos X mais X mais 42 menos X mais 5. Isso tudo vai ser igual a 87 pessoas, que é o total das pessoas da pesquisa. Aí você olha aqui e fala assim, meu Deus do céu, que tanto número é esse? Não se agonia, porque é bem simples. Aqui a gente tem menos X mais X. Quando eu tenho menos 1 mais 1, menos 1 mais 1, não vai ser igual a 0? Se eu tiver menos 2 mais 2, também não vai ser igual a 0? Então, aquele mesmo número, se eu tiver um menos e um mais, vai ser 0. Então, é simples aqui. Aí, repito toda a equação. 51 mais 0. Só que aqui eu não preciso anotar, né? Então, eu não vou anotar. Mais 42 menos X mais 5 igual a 87. Isso aqui tudo vai dar... Deixa eu ver aqui na calculadora, gente. 98. Então, 98 menos X é igual a 87. O meu X está negativo e eu não posso deixar ele negativo. Então, eu vou passar ele para o outro lado. Como ele está negativo, ele vai passar para o outro lado positivo. Mais 87, igual a 98. Até então, eu também não tenho o valor do meu X, porque tem esse 87 desse lado e eu preciso isolar o meu X. Se eu vou isolar ele, o 87 vai passar para o outro lado. Só que como ele está positivo, ele vai passar negativo. Então, vai ficar 98 menos 87 igual a X. X vai ser igual a 11. Que tá aqui o meu resultado. Geralmente não se costuma cair muitas dessas questões aqui, não. Na realidade, eu nunca vi que tenha caído, né? Sempre é essa, nesse estilo aqui, não é essa específica, mas nesse estilo ou nesse. Nesse aqui também eu nunca vi caindo, mas a gente vai responder, porque vai que vocês são sortudos pra cair no ano que vocês estão pagando, né? Aí, aqui, a gente tem outra questão de conjunto, só que nessa questão a gente vai ter 3 variáveis, S, U e F. Se a gente tem 3 variáveis, a gente vai ter 3 conjuntos. Então, a gente vai ter uma intersecção no meio que vai conectar os 3 conjuntos. Nessa intersecção, é o que a gente tem que colocar aqui, mas vamos ler. Um experimento científico tinha como intuito verificar a presença de determinada bactéria em diferentes amostras biológicas. O experimento contou com 1.800 participantes. Então, o total, a gente já tem, que é 1.800. 1.800. Que eles fizeram amostras de sangue, urina e fezes e detectaram a presença de bactérias nessas amostras. Através dos dados acima, qual o número de pessoas que não apresentam a presença desta bactéria? Aqui eu já fiz o meu diagrama, né? Só falta o quê? Aquele quadradinho, porque a gente tá trabalhando, o nosso enunciado tá pedindo justamente as que não apresentam a presença de bactérias. Então, se elas não apresentam a presença de bactérias, ela vai estar aqui. É justamente o meu X, que é o que eu quero saber. E aqui eu coloco o meu total aqui em cima. Tem gente que faz de outra forma, mas dá certo também. 1.800. Pronto.
que foi que a gente combinou? Aqui a gente já descobriu, são 3 variáveis, então vai ter 3 bolinhas e uma intersecção no meio conectando as 3. Ok. Qual vai ser a intersecção? A intersecção, vocês concordam que vai ser justamente as pessoas que apresentaram a presença de bactérias tanto no sangue, quanto na urina, quanto nas fezes? E essas pessoas são justamente essas 100 pessoas aqui? Nesse valor aí, a gente não mexe nada. Não precisa subtrair, não precisa fazer nada. Somente colocar ele limpo e sacudido aqui dentro. Que é o que eu vou fazer agora. 100. Então, 100 pessoas apresentaram bactérias no sangue, na urina e nas fezes. Ok. Agora, vamos escolher outra intersecção para trabalhar. Uma dessas 3, ó. Ou essa, ou essa, ou essa. Eu vou escolher essa daqui que tá em cima, né? Que é o S e o U. Então, segundo a nossa tabela, S e U são quantas pessoas? 220 pessoas. Porém, eu não posso colocar diretamente esse 220 aqui, porque dessas 220 pessoas, que é isso aqui tudo, ó, que representa o S e U, a intersecção inteira do S e U, a gente tem 100 pessoas que também apresentaram bactérias nas fezes. Então, eu tenho que subtrair, porque eu quero somente essa área. Vocês concordam que para eu descobrir essa área, eu preciso subtrair essa área dessa área? Então, eu vou subtrair esses 220 menos 100, que vai dar 120. Então, aqui eu vou botar um pontinho e eu vou botar... faltou o 100, né? Então, SUF, 100 pessoas. Já as pessoas que apresentaram bactéria apenas no sangue e na urina, foram 120 pessoas. Se eu quisesse as pessoas que apresentaram no sangue e urina, sem desconsiderar as que apresentaram nas fezes também, seriam as 200. Mas aí eu tenho que subtrair, porque eu quero as que apresentaram bactéria apenas na amostra de sangue e na amostra de urina, e nem mais uma outra. E aí a gente vai fazer agora a outra intersecção, que é apenas S, essa aqui, apenas S e F, que é no sangue e nas fezes. Como que a gente vai fazer isso? Da mesma forma. Aqui na minha tabela, ele tá me dando que no sangue e nas fezes eu tenho 180 amostras positivadas. Eu tenho essas 180 amostras, só que essas 180 amostras faz referência, ó, sangue e fezes. Sangue e fezes. A isso aqui tudo. E eu só quero saber essa área aqui para colocar. Então, eu vou ter que subtrair também. Eu vou ter que subtrair esses 180, que é isso tudo, de 100. Para poder descobrir o total dessa areazinha aqui. Que são as pessoas que apresentaram a presença de bactéria no sangue e na fezes. Apenas. Aí, como que vai ser feito? Vou pegar o meu 180... e vou subtrair desse 100, que é igual a 80. Então, aqui, 80. Da mesma forma, eu vou fazer nas pessoas que apresentaram na urina e nas fezes. Vou pegar na minha tabela o valor que ele tá dando, 800, e eu vou subtrair desse meu 100. Então, 800 menos 100, que é igual a 700. Para eu poder descobrir apenas essa área aqui. No caso aqui, eu boto aqui o resultado. Pronto. Todas as nossas intersecções a gente já fez. Ok, beleza, a gente já fez as nossas intersecções. Porém, agora a gente tem que estar trabalhando com a área individual. As pessoas que apresentaram bactérias apenas no sangue, as pessoas que apresentaram bactérias apenas na urina e as pessoas que apresentaram bactérias apenas nas fezes. Como que a gente vai fazer isso? Da mesma maneira. Vamos começar pela do sangue. Apenas no sangue. Como é que vai ser feito? Vocês concordam que o sangue já é um conjunto bem maior, porque é o conjunto inteiro.
Se é o conjunto inteiro, então eu vou ter que subtrair tudo, que é o valor que tá me dando na minha tabela. Cadê? 400. De todas as intersecções. Então, eu tenho que tirar essa parte aqui para poder descobrir somente essa parte. Então, a gente vai subtrair. Ó, tá dizendo que é 400. Deixa eu apagar isso aqui. 400. 400 menos 120 menos 100 menos 80. Ai, mas por que tá subtraindo desse tanto de número? Porque vocês concordam que se o 400 é o total, para a gente poder descobrir apenas esse espaçozinho aqui, a gente tem que tirar esse e tirar esse, que são as pessoas que apresentaram no sangue e na urina, em todos os três, e no sangue e nas fezes. Porque eu quero descobrir apenas as que apresentaram bactéria no sangue, unicamente. Então, eu faço essa subtraçãozinha aqui. 400 menos 120 menos 100 menos 80, que vai dar, um momento, 100. Aí, para descobrir da urina, as pessoas que apresentaram apenas na urina. Como é que a gente vai fazer? Sim, vocês não reparam nesses hieróglifos, não, mas é porque realmente minha letra acho que nunca muda. Na urina, da mesma forma, a gente vai remover toda essa areazinha aqui, que foram as pessoas que, apesar de apresentarem a amostra contaminada de urina, elas também apresentaram no sangue, nos três e nas fezes. Então, a gente precisa descobrir apenas essa areazinha aqui. E é a mesma coisa que a gente vai fazer, vai tirar todas as intersecções que o U tem com qualquer outra amostra. No caso, na tabela tá me dando que é 1.220, então vai ser esses 1.220 menos 120 menos 100 menos 700. E isso tudo vai dar 920. Então, 1.220 menos 920 vai dar 300. E por último, apenas em F. Da mesma forma que os anteriores, a gente vai fazer. Na minha tabela, ele tá me dando que o F é 1080. A gente vai subtrair de todas as intersecções, que é o 80, o 100 e o 700. Ah, por que não o 120? Porque o 120 não tá pertencendo ao F. O 120 já tá pertencendo a S ou a U. Do F ele já não tem contato. Então, vai ser menos 1080 menos 80 menos 100 menos 700. Isso aqui vai dar igual a 200. Então, o F é 200. O U é 300, que a gente acabou de ver aqui. 300. E o S é 100. Pronto, tá aqui o meu diagrama. Só que, na minha questão, ele tá pedindo, através dos dados acima, qual o número de pessoas que não apresentam a presença de bactérias. É justamente o X que ele quer descobrir. Como que a gente vai descobrir o X? Somando tudo, somando todo o nosso diagrama, 100 mais 120 mais 300 mais 100 mais 80 mais 700 mais 200 mais X, e igualando ao total. Então, mas por que a gente vai somar isso aqui? Porque é a mesma coisa da gente tá fazendo isso aqui, ó. S mais U mais F mais SU mais UIF mais SF mais SUF, que são as que possuem as três amostras. Então, se a gente for ver, quantas pessoas possuem apenas no sangue a presença de bactérias? 100 pessoas. Apenas na urina, 300 pessoas. Apenas nas fezes, 200 pessoas. No sangue e na urina,
Sangue e urina, 120 pessoas. 120 pessoas. Cadê a coisa? 120 pessoas. Na urina e nas fezes. 700 pessoas. No sangue e nas fezes. 80 pessoas. E nos 3, 100 pessoas. Isso tudo mais o X, que é as pessoas que não possuírem nenhum, que apesar de fazerem a coleta sanguínea, elas estão saudáveis, não apresentam nenhum nível de bactéria. Isso tudo igual aos 1.800, que são o total de pessoas que participaram da coleta. Isso tudo vai nos dar, 1.600. Então, 1.600 mais X igual a 1.800. O 1.600 vai passar para o lado de lá subtraindo, porque está com um sinal positivo, então vai passar negativo. Então, 1.800 menos 1.600 igual a 200. Então, 200 pessoas estão saudáveis. Não apresentam bactéria. E aí, agora a gente vai para as nossas outras letras. Mas como a gente já tem o diagrama montado, vai ficar bem mais simples. Vocês vão até ver. Vou até copiar o nosso diagrama. Pronto. Quantos participantes apresentam a presença de bactérias em mais de uma amostra biológica? Vocês concordam que todos os participantes que apresentam intersecções, eles apresentam em mais de uma amostra biológica? E como a gente já fez aquela separação por nicho, por cada intersecção, basta que a gente pegue o nosso diagrama e a gente veja a área que a gente vai escolher. Que no caso aqui, os pacientes que apresentaram a presença em pelo menos em mais de uma amostra biológica foram quem? Justamente esses aqui do meio, que apresentaram nas 3, esses aqui que apresentaram em SU, esses aqui que apresentaram em UIF e esse aqui que apresentaram em SF. Então, a gente vai só somar 120 mais 100 mais 80 mais 700. Isso tudo vai dar igual a 1.000. 1.000. 1.000 pacientes. Aí a letra B. Quantos pacientes tiveram a presença de bactéria nas fezes? Coloco meu diagrama novamente aqui. Só que agora eu quero apenas os pacientes que apresentaram a presença de bactérias nas fezes. Como assim nas fezes? Aqui, ó. Ah, não. Olha só a pegadinha aqui. Ele não tá pedindo apenas nas fezes, ele tá falando nas fezes. Então, é todo esse conjunto. Porque vocês concordam que apesar desses 100 pacientes aqui apresentarem 3, eles se apresentaram nas fezes. Então, eles fazem parte do que a nossa questão tá pedindo pra gente. Então, aí a gente vai somar. 100 mais 80 mais 700 mais 200. Isso aqui vai dar igual a 1.080 pacientes. Se a gente quisesse, a gente teria só olhado aqui, né? Mas, para ter uma certeza maior, é bom sempre desenhar o diagrama. Aí, a letra D é a mesma coisa do enunciado da questão, então não vou refazer. Já essa daqui, quantos participantes apresentam a presença de bactérias apenas no sangue? Ó. Agora, esse apenas aqui é o que quebra, porque se você não prestar atenção nisso, você ia fazer todo o conjunto do sangue. Mas tá errado, porque é apenas no sangue. Vocês concordam que essas 100 pessoas aqui, apesar delas apresentarem bactéria no sangue, elas também apresentam no outro. E ele quer as pessoas que apresentaram exclusivamente e unicamente no sangue. É isso que esse apenas significa. Se é isso, então são as pessoas dessa área aqui, ó, que não estão em contrato com o outro, não estão tendo intersecção com ninguém. Então, são exatamente 100 pessoas.
Foi isso a monitoria de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu mandei essa atividade toda por escrita no grupo também. E qualquer dúvida, podem entrar em contato.